agora estamos voltando de verdade. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já está resolvido. Vamos voltar para a nossa conquista, pessoal. Já respiraram, já foram ao banheiro. Vamos lá, conquistar o sucesso, a prosperidade e a nossa tão desejada vermelhinha. Teve uma pergunta do pessoal que está online a respeito de um advogado que ele cometeu, me parece que um homicídio, e ele está preso, mas não é em prisão domiciliar e nem em sala de estado maior. E aí a pergunta é se existe alguma exceção. Bom, existe. Se ele tiver condenado, transitar em julgado. Pessoal, lembra bem, se houver o trânsito em julgado da condenação, o advogado não tem direito à sala de estado maior. E a prisão domiciliar, caso não tenha, né? A sala de estado maior. Então, só cabe a prisão em sala de estado maior ou, na falta dela, a prisão domiciliar em prisões cautelares. Seja temporária, seja preventiva, somente em prisões temporárias. Em prisões cautelares, desculpa. Vamos voltar? Falando em prisões, vamos fazer mais uma questãozinha de prova, para fixar bem essa questão das prisões de advogado para vocês. Uma questão da 29º exame de ordem da OAB. O advogado X foi preso em flagrante enquanto furtava garrafas de vinho, de valor bastante expressivo, em determinado supermercado. Conduzido à delegacia, foi lavrado auto de prisão em flagrante, sem a presença de representante da OAB. Com base no disposto no Estatuto da Advocacia da OAB, assinale a afirmativa correta. A. A lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante da OAB, devendo a prisão ser relaxada. Vamos lá. O que a questão nos dá? O advogado foi preso em flagrante. Só um minutinho, pessoal, deixa eu só marcar aqui. O advogado foi preso em flagrante enquanto furtava garrafas de vinho de valor bastante expressivo em determinado supermercado. Ele estava no exercício da profissão? Não. Era uma questão pessoal. Então, não estava no exercício da profissão. Foi conduzido à delegacia. Foi lavrado auto de prisão em flagrante sem a presença do representante da OAB. A lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante da OAB, devendo a prisão ser relaxada? Só por esse fato, porque não houve a presença do representante da OAB. Só isso que a questão nos dá. Está correta essa afirmação? A lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade? Não, não foi. Por conta da ausência de representante da OAB. Mas a gente precisa ter um cuidado. Quando não é no exercício da profissão, não é necessário representante da OAB. Mas é necessário o quê? A comunicação expressa da OAB. Se a OAB quiser enviar o representante para acompanhar, excelente. Eu acho, na verdade, até que é dever da OAB fazer isso. Mas se ela não quiser enviar, isso não vai gerar nulidade no processo. Se for prisão em flagrante no de advogado no exercício da profissão, é necessário, sim, a presença do representante da OAB. B. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada, desde que haja comunicação expressa à seccional da OAB respectiva. Qual questão está mais acertada, pessoal? A primeira ou a segunda? A segunda está mais completa. Então, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Não caiam
no erro do imediatismo na hora da prova. A gente fica ansioso, né? Dá um nervoso. Ah, essa questão eu sei, deixa eu já anotar, passar para a próxima. Aí o que acontece? Uai, onde que eu errei? Não, essa aqui eu tenho certeza. Não pontuei. Por quê? Ela estava incompleta. Nesse caso, a letra B está mais completa e mais acertada. Então, vamos tomar muito cuidado quando a gente acha que a gente não é essa daqui, pronto, sem ler as demais. Vamos ler toda a questão, ver todos os itens, até porque, às vezes, a gente não está lembrando de alguma coisa. Existe, assim, um pequeno trechinho do artigo que a gente não lembra. E o restante da questão, ele nos faz lembrar. Muitas vezes, nessa questão, quando a gente vai responder a letra A, a gente nem está lembrando da comunicação expressa. A gente só lembra que, não, se não foi prisão em flagrante, não precisa de representante legal. Mas não lembra dos demais casos, que é quando não é prisão em flagrante ou quando não é no exercício da advocacia. Então, lendo a segunda questão, você vai lembrar que é necessário a comunicação expressa da OAB. C. A lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante da OAB. Nós já vimos que não. Devendo ser concedida liberdade provisória não cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pessoal, se fosse no exercício da profissão, esse item estaria certo? Estaria. Mas, totalmente certo? Não. Por que não? Porque ele fala de liberdade provisória. Essa é uma boa pegadinha. Se a prisão ela é nula, por que liberdade provisória? Se foi uma prisão em flagrante. Então, na verdade, ele deveria simplesmente ser liberado. Revoga a prisão. Certo? Então, vamos tomar cuidado com as pegadinhas também. D. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada e independe de comunicação asseccional da OAB respectiva. Totalmente errada, né? Vamos voltar, então, para a teoria. Estamos quase acabando a parte de prerrogativas do advogado. São 21 incisos e aí tem a parte dos direitos da advogada, que é o artigo 7A. Ele é novo no estatuto e hoje a gente não pode deixar de falar dele, porque pode ser que caia na prova. E além do que a gente precisa honrar o dia de hoje, né? Que hoje é o dia da advogada. Parabéns a todas as advogadas e não só as advogadas, mas as operadoras do direito. Vamos lá. Inciso 18. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. É direito do advogado? Sim. Mas vamos tomar cuidado, pessoal, porque símbolos privativos da profissão de advogado. Não usem, por favor, o símbolo da OAB nos cartões de vocês. Tem advogados que fazem isso. E aí o que acontece? Processo ético disciplinar, condenação. Não usem. O símbolo da OAB não é símbolo privativo da profissão de advogado. O que seriam esses símbolos? A balança da justiça, a própria imagem, né, da estátua da Artemis. Então, existem outros símbolos, são poucos, mas que podem ser usados, são privativos. Mas o símbolo da OAB, aquele branco com vermelhinho, escrito OAB, não pode. Ele não é símbolo privativo de advogado. Ele é símbolo privativo da OAB. Só a OAB em seus documentos que pode usar isso, tá bom? Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar
ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Isso aqui não é só um direito, não. É um dever. Não é só uma prerrogativa. Se o advogado ele infringir esse inciso, ele está cometendo uma falta ética. Ele tem o dever de sigilo profissional. Ah, não, mas o meu cliente deixou. Ele falou que eu podia testemunhar. Não pode. Não, mas isso é processo, eu sou advogado desse cliente, em todos os processos dele. Mas esse daí que estão querendo que eu testemunhe, ele já acabou. Não pode. Mesmo que ele já tenha acabado. Tá? A gente não sabe se daqui 2 dias vai ter um outro processo ligado a esse. E aí? Então, a gente não pode, de forma alguma, tá infringindo esse sigilo profissional. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial. Após 30 minutos. Só um minutinho. Foi? Voltando. Retirar-se do recinto onde se encontra aguardando pregão para ato judicial. Após 30 minutos do horário e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Gente, não é parafuso, não. Lembra disso? É pregão, tá? Não estamos falando aqui de construção, não. O que é o pregão? É o chamamento para o ato. Ah, professora, eu estava lá para fazer audiência e a pauta estava atrasada. O juiz estava fazendo outra audiência 3 antes da minha. Eu posso ir embora? Não. Por quê? Porque a autoridade estava lá. Estava atrasado, mas estava lá. Então, aqui é bem claro, ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele. Se o juiz que estava presidindo a audiência da pauta que estava atrasada, ele estava lá e ele é o mesmo que vai presidir a sua audiência, você não pode ir embora. Mas digamos que você está lá há 40 minutos. É a primeira audiência do dia. Cadê o juiz? Não, ainda não chegou, ele teve um problema no trânsito, ou teve um problema na escola da filha, ainda não chegou. Eu posso ir embora? Se eu protocolar informando isso, eu posso ir embora. Certo? Mas não se esqueçam, não vão simplesmente falar, estou livre, agora eu vou para casa, vou almoçar, porque eu não almocei até agora, o juiz já almoçou. Calma aí. Eu vou ali primeiro, protocolar a petição, informando o fato, informando o horário que seria a audiência, o ato, informando o horário em que eu estou me retirando. Protocola, aí você pode ir embora e esperar remarcar o ato. Tá bom? Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Essa parte é nova, então pode ser que caia. Apresentar razões e quesitos. Antigamente, nós podíamos sim acompanhar, aliás, nós tínhamos esse direito de acompanhar o cliente durante a apuração. Ou às vezes ele nem estava presente. Por exemplo, um caso de perícia. Estava fazendo perícia, a gente podia acompanhar sim. Só que
a gente não podia fazer perguntas. A gente não podia apresentar razões. Hoje nós podemos. E isso não infringe o sistema inquisitivo. Mesmo que a gente apresente quesitos, nós não estamos, de forma alguma, atrapalhando qualquer investigação. Pelo contrário. Quando a gente apresenta quesitos, nós estamos ajudando a investigação, nós estamos auxiliando a instrução processual. Então, é uma grande vantagem, tanto para o advogado, para o constituinte, no caso, o nosso cliente, quanto para o próprio judiciário em si, quando for julgar. Porque, às vezes, a gente faz alguma pergunta que o delegado esqueceu de pensar naquilo. E que lá na frente, ele vai ser crucial. Então, essa questão de podermos hoje apresentar razões e quesitos foi uma grande conquista da advocacia. Não só para a advocacia, mas como para a sociedade. Vamos ver agora os parágrafos, que os incisos já terminaram. Não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16. O que é que diz o inciso 15 e 16? Vamos voltar lá. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente, ou retirá-lo pelos prazos legais. Inciso 16. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração pelo prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Não se aplicam quando os processos sob regime de segredo de justiça, nós já falamos sobre isso quando a gente estava lendo os incisos, né? Então, se o processo está em segredo de justiça, eu preciso da procuração. Quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência nos autos do cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou a requerimento da parte interessada. Também já falamos sobre isso. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Gente, o advogado foi lá e fez carga do processo. Aí, abriu o prazo para a outra parte. A outra parte foi lá e o advogado não tinha devolvido o processo. Já tinha 15 dias que tinha passado o prazo dele. O pessoal da escrivania liga, pede para ele devolver, notifica, e nada dele devolver. Seja por qual motivo for. Aí é feita uma busca e apreensão do processo no escritório dele. Pode? Pode. Nesse caso é inviolável? Sim. Ele não é inviolável, pode ser feito, mas com todos aqueles requisitos, tá? Tem que ter a decisão fundamentada, pormenorizada, dizendo que são aqueles autos, não é qualquer auto que tiver lá, não. Depois disso, ele pode fazer carga novamente? Não. É claro que vai ter uma decisão fundamentando isso, informando tudo o ocorrido e negando a carga dele. Ele pode ter vista? Claro, vista sim. Mas fazer carga, retirar os autos da secretaria, do cartório, não pode. Tá bom? O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Vamos colocar um asterisco nessa questão na parte de desacato. O STF, ele julgou recentemente que, em caso de desacato, ele não tem imunidade profissional. Então, só vai valer aqui injúria e difamação, tá? Se o advogado cometer injúria e difamação no exercício da profissão, se ele xingar o vizinho dele, ele não tem imunidade, tá? Tem que ser no exercício da profissão. Mas o desacato, ele foi retirado desse rol por decisão do STF. É súmula? Não. Mas
pode ser que caia na prova falando sobre essa decisão. E aí vocês já sabem que foi retirado sim, tá bom? O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observar o disposto no inciso 4 deste artigo. Então, se eu cometo um crime que o delegado ou o juiz pode arbitrar a fiança, eu posso ser preso em flagrante? Não. Se o crime for afiançável, eu não posso ser preso em flagrante, tá? O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com uso e controle assegurados ao AB. O STF também tirou essa parte do controle assegurado ao AB, ou seja, tem que ter a sala destinada à advocacia, mas não é necessário que a chave da sala fique com a AB. Tá? Mas, geralmente, quando tem realmente a sala, a OAB é que toma conta dela. Né? Ela realmente é destinada à OAB, e inclusive é a própria OAB que mobilia, enfim. Mas a gente vê na prática que não, esse parágrafo ele não é muito prático. Nas delegacias, por exemplo, não costuma ter sala destinada a advogado. Neste caso, para que não infrinja qualquer garantia do advogado, não atrapalhe a condução do advogado nos seus trabalhos, o que as delegacias que não possuem, ou qualquer outro órgão que não possui sala destinada ao advogado, elas devem fazer? Se o advogado precisar, por exemplo, peticionar, seja uma juntada de procuração, se ele precisar imprimir, qualquer coisa que seja, é necessário que este órgão dê a ele o suporte técnico para isso. Por exemplo, fornecer um computador para que ele possa peticionar ou possa imprimir a procuração, qualquer ato desse tipo. Pode cobrar? Pode. A própria OAB, na sala da OAB, cobra xerox. Mas é necessário que dê esse suporte, tá bom? Parágrafo 5º. No caso de ofensa inscrito da OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorreu o infrator. Ocorreu o desagravo público? Ocorreu. Pode a OAB ainda entrar com algum tipo de ação contra o ofensor, seja pessoa, seja autoridade? Pode. Pode oferecer denúncia, queixa-crime, o que seja. Pode. Tá? O fato de ter dado desagravo não tira o direito da responsabilidade criminal. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado, averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Nós já falamos sobre isso, e quem não copiou, printou essa questão lá atrás, quando nós começamos a aula, tira uma foto, tira um print, que agora a gente está na modernidade, né? Não precisa ficar aí copiando, por favor, não vai dar tempo. Nós precisamos ser dinâmicos, então tira um print para não esquecer dessa quebra de inviolabilidade, porque ela acontece sim. Quando eu estava na Comissão de Direitos e Prerrogativas, muitas vezes os delegados ligavam para nós informando: doutor, olha, nós vamos ao escritório do advogado, vamos fazer uma prisão ou vamos fazer uma busca e apreensão e queremos a OAB lá. Devemos ir? Devemos.
Ah, mas vai ser 5 horas da manhã. Não tem problema. A OAB tem que estar lá, tá? Então, não é inviolável. Ah, é na casa do advogado, 5 horas da manhã. É o horário que vai achar ele lá. Então, a OAB tem que estar presente, tá bom? Então, printa aí, aproveita que está na tela. Vamos jogar na tela de novo. Printa esse parágrafo 6º. Tirem foto, o que vocês acharem melhor, porque ele é muito importante e pode cair na prova, tem uma grande chance de cair na prova. Parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado, que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Isso é até intuitivo, né, pessoal? É até óbvio. Como eu disse, se a prova que foi retirada, ela só pode ser utilizada contra o cliente se ele for coautor. Mas ir até o escritório, a casa, ou pegar o telefone do cliente, não se estende essa inviolabilidade. Parágrafo 10º. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês, que eu lembrei aqui agora e eu me esqueci. Eu falei para vocês a questão de não testemunhar. Mas aí, o próprio cliente, muitas vezes, ele arrola o advogado como testemunha. O advogado deve comparecer à audiência? Deve. Se ele não comparecer, ainda vai ser feita busca e apreensão dele. Vai sofrer, vai ter que pagar uma multa, o juiz vai mandar buscar o advogado. Ele tem que comparecer. Mas aí, na hora que ele chega lá, aí ele fala, ó, excelência, eu me reservo o direito de não testemunhar, tendo em vista que sou procurador, né, e de fatos vindos ou não, de processos que já acabaram ou não, independente, eu me reservo o direito de não testemunhar. Mas ele é obrigado, sim, a comparecer como testemunha, tá bom? Pode ser que façam uma pergunta dessa, não vão muito afoitos dizer, não, ele não precisa testemunhar, não precisa nem ir, não, precisa sim. Vamos ver o que fala o inciso 14 novamente. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos da autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Aí, conforme o parágrafo 7º, 10º, nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração. Nós já falamos sobre isso. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Nós também já falamos sobre isso. Parágrafo 12º. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos do juiz competente. Também já falamos sobre isso. O disposto nos incisos 13 e 14 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e procedimentos eletrônicos, ressalvado disposto nos parágrafos 10 e 11 deste artigo. Também já falamos sobre isso. Professor, eu preciso decorar os incisos? Bom, se você quiser acertar 100% da prova, é bom. É mais fácil.
Mas você vai usar depois decorado? Um bom advogado, ele não precisa necessariamente ter todos os códigos ipsis literis na ponta da língua. Existem outras formas. O direito, pessoal, ele deve ser entendido. Para mim, o direito ele é quase intuitivo. A gente já tem uma noção do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode. Mas existem algumas ressalvas, algumas exceções, Então, ele deve ser compreendido. Se vocês conseguirem compreender esse artigo 7º, com certeza, vocês já vão conseguir fechar aí uns 90% das questões, se não 100%, tá bom? Agora, é claro, não, mas eu tenho facilidade para decorar, eu quero decorar, decora e use para a sua vida, porque o artigo 7º, enquanto você for advogado, você vai usar, tá bom? Agora vamos para os direitos da advogada. Eles foram incluídos em 2016, então está bem recente. Tá? São poucos, vai ser bem rapidinho. E são direitos, assim, que antigamente causavam muitos transtornos para nós advogadas que não tínhamos. Gestante. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais, aparelhos de raio-x. Gente, eu tenho verdadeira agonia daqueles detectores de metais. Aquilo ali é um problema sério para os advogados. Porque a gente não quer passar pelo detector? Não. Não é por isso, não. É porque o juiz e o promotor não passam. Então, a gente tem uma briga muito grande. E eu acho que o advogado tem que brigar, sim. Porque, afinal de contas, conforme para o artigo 6º, nós estamos no mesmo nível, nós somos iguais, não tem diferença. Então, não tem o porquê de nós não passarmos pelo detector. Mas a advogada gestante é um problema maior ainda. A gente sabe que aquele detector ele tem raio-x, ele tem uma radiação grande, né, que pode causar problemas congênitos, problemas diversos no feto. Então, a partir do momento em que ela tenha um comprovante de que ela está gestante, não precisa estar com aquele barrigão, não. É só ela ter um laudo, um atestado, qualquer coisa parecida, ela apresentando, ela não precisa passar pelo detector de metal. Tá? Existem alguns fóruns em algumas comarcas que o advogado não precisa passar pelo detector. Eu parabenizo esses fóruns, porque eu acho que é um grande avanço. Né? Não porque o advogado ele tem que andar armado, apesar de que eu acho que deve. Deve sim, eu acho que a gente tem que ter o direito à arma, sim. É uma profissão de risco. Nós tivemos casos há um tempo atrás que, quer dizer, na verdade a gente tem casos quase que diários, infelizmente, de advogados que são ameaçados, advogados que sofrem algum tipo de perseguição, algum tipo de violência, pelo exercício da profissão, não é por questões pessoais. E recentemente, infelizmente, nós perdemos 2 colegas que foram assassinados pelo exercício da profissão no escritório de advocacia deles, dentro do escritório de advocacia deles. Então, eu sou, sim, a favor do porte de arma para advogado. Mas não é só por isso, não, que eu acho que o detector de metal ele deve ser tirado do advogado. Assim como o advogado ele pode representar um risco para a sociedade ou para os servidores, para quem ali estiver ele estando armado, também um juiz pode representar, um promotor pode representar, e nós temos, infelizmente, alguns casos desses pelo Brasil afora. Né? Então, eu acho que tem que ter, sim, uma paridade aí. Reserva de vagas em garagens dos fóruns dos tribunais. Existem alguns fóruns e tribunais que têm a reserva de vagas para os advogados. Então, dentro dessas reservas de vagas para advogados, deve ter a reserva também para gestante. Lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Esse acesso à creche a gente sabe que não existe, né?
Infelizmente. É uma luta nossa, é algo que a gente tenta conquistar ainda. Mas só de já estar aqui, já é meio caminho andado. Mas, de toda forma, um local adequado ao atendimento às necessidades, por exemplo, se a advogada ela precisa amamentar o filho, né, ou precisa trocar o filho, é necessário que tenha. Hoje, as salas da UAB costumam ter nos seus banheiros um fraldário, né, ou um banco para poder a advogada estar amamentando os seus filhos. E como nós temos a sala da UAB já prevista, também aqui no artigo 7º, e nesses órgãos públicos, então, geralmente, a própria OAB tem fornecido esse local. Mas creche, infelizmente, nós não vemos, não é a nossa realidade de hoje. Mas, se cair na prova, a gente tem que saber que é direito nosso, tá bom? Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. A gestante ou lactante vai fazer sustentação oral e aí ela tem direito a essa preferência por até 120 dias, pessoal. Tá? 120 dias a contar do momento em que ela deu à luz, né? Com relação à lactante, ela tem direito enquanto ela for lactante, desde que ela comprove essa condição. Às vezes por um laudo médico, um atestado, porque a gente sabe que tem pessoas aí que elas amamentam até 2 anos de idade, os filhos, né? Então, ela tem esse direito. Esse direito de preferência na ordem das sustentações, assim como o próximo, eu já vou ler ele para vocês poderem entender. Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrita ao cliente. Esses 2 direitos, eles também se estendem aos homens, tá? Não são só as mulheres. Mas quando que eles se estendem aos homens? Por exemplo, o adotante, ele comprova que adotou com a certidão, né? Ele comprova que adotou, ele tem direito aos homens a 8 dias, tá? A mulher a 120 dias e os homens a 8 dias. Tanto na ordem das sustentações, quanto da suspensão de prazos processuais. Essa suspensão de prazos. A empresa Y, ela tem 50 advogados, né, que advogam para ela. Aí tem lá aquela procuração extensa, que eles colocam a mesma procuração em todos os casos. Coloca só a cópia. Uma das advogadas, ou até 2, ficou gestante. Ela tem direito à suspensão do prazo? Não. Existem outros 49 ou 48, no caso de 2 advogadas, que estão lá também representando a empresa. Então, esse direito é unicamente quando ela for a única patrona da causa. Ah, mas espera aí. É um casal que são os advogados da parte. O pai e a mãe, e eles adotaram um filho, ou o filho nasceu. Tem direito à suspensão, porque, no caso, a mãe não é a única patrona. Tem. Tem direito, porque são os 2 únicos patrões, né, da causa, e ambos têm esse direito. Ah, são 2 advogadas que, ao mesmo tempo, elas tiveram filhos. Ao mesmo tempo, é muito raro isso acontecer, né? Mas só tem elas na procuração. Tem direito à suspensão. E o resto, pessoal, já é assim, imaginação, né? Mas a gente tem que pensar de forma intuitiva mesmo. Qual que é o lógico? O direito, ele é assim. O que é lógico? Se existem só 2 patronos, os 2 estão na mesma condição, então, logicamente, a suspensão vale. Agora, se não,
Se só tem um e tem mais um monte que não está na mesma condição, ou esse monte tudo renuncia e fica só a pessoa que está preenchendo essas condições, esses requisitos, ou então não tem direito à suspensão, tá bom? Bom, pessoal, os parágrafos, eu já falei sobre eles, que é enquanto perdurar o período de amamentação, enfim. Com relação ao artigo 7º-B, constitui crime violar direito ao prerrogativo de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É o que eu falei do início. Nós finalmente conseguimos criminalizar a violação de prerrogativas do advogado. E é isso que este artigo 7º-B, ele fala. Vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos.